Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar as pequenas notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso resolvido da pequena Ellie Butler, de 6 anos. Ela era uma linda menina borbulhante e sorridente que foi tragicamente assassinada há pouco mais de 8 anos. E uma das piores coisas sobre este caso é que muitas pessoas, incluindo os avós de Ellie, acreditam que a morte dela poderia ter sido evitada. Eles sentiram como se muitos erros fossem cometidos quando se tratava do cuidado de Ellie, erros que eles acreditam que contribuíram para a morte dela, e vamos falar mais sobre isso no final deste vídeo. Então, para o caso de hoje, estamos voltando para o ano de 2013 em Sutton, que é uma grande cidade no sul de Londres, na Inglaterra, e esta é Ellie Butler. Como eu disse, ela tinha 6 anos na época em que este caso ocorreu. No entanto, a história dela começa no dia 30 de dezembro de 2006, que é o dia em que ela nasceu. Os pais de Ellie se chamavam Ben Butler e Jenny Gray. Ambos estavam no início dos 30 anos quando se conheceram. Acredito que Jenny era cerca de 1 ano mais velha que Ben, e ela trabalhava como designer gráfica, tinha uma qualificação em design gráfico, no entanto, ela também tinha uma enorme paixão por atuação. Atuar era o que Jenny queria fazer na vida, ela queria ser atriz e teve algum sucesso com isso. Ela frequentou uma escola de atuação em Sutton e realmente apareceu em alguns grandes programas de televisão que temos aqui na Grã-Bretanha. Ela teve um papel em um show chamado The Bill e também na novela EastEnders, e ela não tinha grandes papéis neles, ela não era a personagem principal ou algo assim. Eu acho que ela apenas fez aparições neles como se fosse um personagem de fundo, mas ainda assim foi um grande negócio para ela, como tenho certeza que seria para qualquer atriz aspirante. No entanto, após esses papéis, sua carreira de atriz meio que esmoreceu um pouco, razão pela qual ela decidiu se qualificar como designer gráfica. Ben Butler, por outro lado, não trabalhava. Ele estava desempregado e eu não sei o motivo exato para isso, mas estou supondo que pode ter algo a ver com o fato de ele ter um histórico criminal, o que teria dificultado a obtenção de um emprego. Veja, Ben Butler tinha várias condenações criminais anteriores, como roubo e intimidação de uma testemunha, e por isso foi condenado a passar 3 anos na prisão, mas esses não foram os únicos crimes pelos quais ele foi enviado para a prisão. Ele também cumpriu tempo de prisão por agredir uma de suas ex-namoradas que estava grávida, então ele tinha um passado de abuso e violência. Ben Butler conheceu Jenny Gray em uma festa, na verdade, na festa de aniversário do irmão de Jenny, e isso foi em março de 2006. Eles começaram a conversar, se deram bem quase imediatamente e começaram um relacionamento. Bem, eu digo relacionamento, mas não era realmente, eles não oficializaram e não se chamavam de namorado e namorada, era mais um relacionamento casual, eu acho. No entanto, as coisas logo se tornaram muito sérias quando Jenny descobriu que estava realmente grávida do bebê de Ben Butler apenas 8 semanas depois que ela e Ben se conheceram pela primeira vez. Jenny finalmente decidiu que iria manter este bebê. Ela queria ser mãe e em dezembro de 2006 deu à luz seu primeiro filho, uma pequena menina chamada Ellie Mae. Quando Ellie nasceu, ela morava apenas com sua mãe Jenny. Elas moravam em um apartamento de 1 quarto em Sutton, porque ela e Ben ainda não estavam oficialmente juntos, acho que neste ponto, mas eventualmente oficializaram a relação conforme Ellie crescia. Mas por enquanto, quando Ellie era recém-nascida, era apenas ela e sua mãe em casa, mas Ben ainda visitava Ellie sempre que podia. Fontes dizem que ele passava no apartamento de Jenny para vê-la e a sua filha todos os dias, e parecia que eles estavam felizes com a chegada de Ellie, estavam felizes com sua menina. No entanto, 2 pessoas que estavam particularmente nas nuvens quando Ellie nasceu foram seus avós, Neil e Linda Gray, então eles eram os pais de Jenny. Eles estavam completamente e totalmente encantados com sua neta.
Ellie era a primeira neta deles e Neil Gray disse que o amor que eles tinham por Ellie assim que ela nasceu era simplesmente avassalador. Eles a adoravam tanto e tudo parecia estar indo bem nas primeiras semanas de vida da Ellie. A família parecia estar se adaptando bem à chegada de um recém-nascido. Mas então, apenas 6 semanas após o nascimento de Ellie, no dia 15 de fevereiro de 2007, a pequena Ellie foi levada às pressas para o hospital, o mesmo hospital em que ela nasceu. E isso era muito, muito sério. Ellie estava em péssimas condições quando foi levada ao hospital. Os médicos determinaram que ela tinha sangramento no cérebro e nos olhos após sofrer alguns ferimentos na cabeça. E a causa desses ferimentos na cabeça, acreditavam os especialistas, era devido a ter sido sacudida. Alguém havia sacudido violentamente este bebê de 6 semanas. Então, a polícia foi contatada pelo hospital onde Ellie foi internada e também os serviços sociais. Eles foram obviamente informados e logo descobriram que a pessoa que estava cuidando de Ellie na noite em que ela sofreu essas lesões e foi levada às pressas para o hospital era seu pai, Ben Butler. Ele era o único cuidando dela naquele dia. Ben disse à polícia que levou Ellie ao hospital porque de repente notou que ela estava pálida e muito letárgica, quase sem vida de certa forma. Ele disse que em 1 minuto ela estava bem e no próximo ela meio que desabou, então ele a levou para o hospital para tratamento e jurou que não havia feito nada para machucar Ellie. Ele alegou que ela deve ter sofrido algum tipo de acidente. No entanto, a polícia rapidamente percebeu que isso não parecia ser um incidente isolado. Veja, de acordo com as fontes, apenas 1 semana antes disso, 1 semana antes de Ellie ser levada ao hospital porque tinha sangramento no cérebro, Ellie estava novamente no hospital. Na primeira vez que ela foi levada ao hospital, ela tinha algumas queimaduras. Ela tinha queimaduras em seus pequenos dedinhos e queimaduras na testa. E, mais uma vez, na época em que sofreu essas lesões, estava sendo cuidada apenas por seu pai, Ben Butler, porque acredito que Jenny estaria no trabalho naquele momento. Porque se você se lembra, Ben não trabalhava. Então Ben levou sua filha ao hospital para tratar dessas queimaduras. E ele contou ao médico de Ellie que isso aconteceu porque ele a colocou bem ao lado de um radiador para se aquecer. Ele colocou um bebê de 6 semanas bem ao lado de um radiador quente e disse que em algum momento ela deve ter rolado para cima dele e o médico acreditou nele. O médico sabia que Ben Butler era novo nisso. Ele era um novo pai e era seu primeiro filho e acreditou que isso foi apenas um acidente inocente e por isso decidiu não levar isso adiante. Ele não entrou em contato com os serviços sociais, mesmo que isso fosse negligência, seja lá o que fosse. Um acidente ou não, colocar um bebê próximo a um radiador quente tão perto que eles são capazes de rolar para cima dele e depois simplesmente não observá-los é negligente. No entanto, nenhuma ação adicional foi tomada. No entanto, apenas 1 semana depois, como sabemos, Ellie estava novamente no hospital, desta vez com ferimentos muito graves na cabeça, e ela estava perto da morte. Felizmente, após alguns dias, Ellie estava progredindo, ela estava melhorando, mas é claro que isso ainda foi levado muito a sério pela polícia, porque, como eu disse, os médicos acreditavam que a causa das lesões de Ellie era devido a ter sido violentamente sacudida. Então, obviamente, a polícia estava incrivelmente desconfiada do pai de Ellie, Ben Butler, já que ele era o único com ela no momento do incidente e por isso ele foi preso. Ele foi preso sob suspeita de causar danos corporais graves e os serviços sociais intervieram. Eles pegaram a bebê Ellie e a colocaram em um lar adotivo. Ela foi tirada de sua mãe Jenny, que estava supostamente arrasada com isso, assim como seus pais, ou seja, os avós de Ellie, Neil e Linda Gray. Eles estavam absolutamente devastados, mas todos os 3 estavam determinados a ver Ellie o máximo que pudessem, visitavam Ellie sempre que possível, mas é claro que todas essas visitas tinham que ser supervisionadas por alguém dos serviços sociais devido ao que aconteceu e, enquanto isso, a investigação da polícia sobre as lesões de Ellie ainda estava em andamento e, eventualmente, seu pai, Ben Butler, foi acusado e condenado por lesão corporal grave de sua própria filha bebê. E por isso ele foi enviado para a prisão por 19 meses.
Mas, apesar de sua condenação, não apenas Ben Butler ainda protestava sua inocência, mas também a mãe de Ellie, Jenny Gray. Ela simplesmente se recusou a acreditar que Ben era responsável pelas lesões que Ellie sofreu, mesmo sabendo que ele era o único que cuidava de Ellie na época em que aconteceu, e por isso, porque Jenny decidiu acreditar e apoiar Ben, ela não teve a custódia de sua filha devolvida, e então, em vez disso, os serviços sociais decidiram que, por enquanto, Ellie seria cuidada por seus avós Neil e Linda Gray. Eles teriam a custódia temporária dela. Claro que isso foi um enorme ajuste de vida para Neil e Linda terem um pequeno bebê para cuidar. Eles meio que se sentiram como pais de primeira viagem novamente, porque não cuidavam de alguém tão jovem e pequeno há tanto tempo, há tantos anos. Porque, obviamente, seus filhos, Jenny e seu irmão, já eram adultos e, neste ponto, eles estavam em seus 60 anos. Então, Neil e Linda estavam bastante nervosos sobre este novo capítulo em suas vidas, mas ao mesmo tempo, eles não teriam querido de outra maneira. Eles estavam tão felizes em ter Ellie de volta, ela significava tudo para eles. Ellie estava indo muito bem, ela foi muito bem cuidada por Neil e Linda. E à medida que os meses passavam e Ellie ficava mais velha, as autoridades e agências de cuidado podiam ver o quão incrivelmente Ellie estava se saindo sob os cuidados de seus avós. E então, em agosto de 2008, quando Ellie tinha cerca de 1 ano e 8 meses, o Tribunal de Família concedeu a Neil e Linda a guarda especial de Ellie. Isso significava que eles seriam os principais cuidadores de Ellie a longo prazo, o que os deixou absolutamente entusiasmados. Ellie trouxe tanta alegria para as vidas deles com sua personalidade vibrante e travessa. E Neil e Linda simplesmente pensaram que era isso para eles. Eles pensaram que cuidariam da Ellie até ela se tornar adulta e estavam tão ansiosos para o futuro. Eles estavam realmente ansiosos para ver a Ellie crescer e testemunhar suas pequenas conquistas e realizações na vida. Eles eram apenas uma pequena unidade familiar tão feliz. No entanto, essa felicidade foi de curta duração quando Ben Butler foi finalmente libertado da prisão em outubro de 2009. Ele foi realmente libertado mais cedo, acredito, e recebeu permissão para sair porque decidiu que iria recorrer contra sua condenação por lesão corporal grave, sobre a qual falaremos mais em alguns minutos. Mas, quando ele foi solto, ele e Jenny receberam visitas supervisionadas para ver sua filha Ellie, e essas visitas foram todas pré-planejadas e pré-agendadas para acontecer, acredito, semanalmente. Ben e Jenny receberam determinados dias e horários em que podiam visitar sua filha. No entanto, Neil Gray realmente diz que eles raramente compareciam às visitas supervisionadas. Como 70% do tempo, eles simplesmente não apareciam. Na realidade, eles só queriam ver Ellie quando era conveniente para eles. Eles realmente não faziam questão de vê-la, era apenas quando isso lhes convinha. Especialmente Ben Butler, quero dizer, ele literalmente ligava para os avós de Ellie por volta das 7 da noite, ou mais tarde em algumas noites, dizendo, eu quero ver Ellie agora. E eles, claro, diriam não, porque, primeiro, as visitas que ele tinha precisavam ser supervisionadas, e, em segundo lugar, Ellie estava literalmente dormindo na cama sempre que ele queria vê-la. Obviamente, eles não iriam acordá-la quando ela já estava acomodada para a noite. E mesmo que ele raramente aparecesse nessas visitas supervisionadas, elas aparentemente não eram suficientes para Ben Butler. Ele queria sua filha de volta aos seus cuidados em tempo integral. Ele queria a guarda total dela e queria limpar seu nome como abusador de crianças e, para fazer isso, decidiu recorrer de sua condenação por lesão corporal grave. Ele não queria em seu registro que era criminalmente responsável pelas lesões que Ellie sofreu quando era um bebê de 6 semanas. E sua atual parceira, Jenny Gray, mãe de Ellie, iria ajudá-lo a fazer isso. Ela o ajudaria com seu recurso. E para ajudar, ela escreveria cartas às autoridades, dizendo que Ben era inocente, que ele era um pai incrível. Ela escreveria para a mídia dizendo que este caso de abuso infantil foi um grande erro de justiça. Ela entraria em contato com qualquer um e todos que ela pensava que poderiam possivelmente ajudar a anular a condenação de seu namorado de alguma forma e, inacreditavelmente, funcionou. Em junho de 2010, a condenação de Ben Butler por lesão corporal grave foi anulada.
Então, aos olhos da lei, ele não era mais culpado pelas lesões que Ellie sofreu quando era bebê. Então, agora que seu nome havia sido limpo, Ben Butler se propôs a recuperar Ellie para retomar a guarda total ao lado de sua parceira Jenny. Eles realmente iniciaram essa grande campanha pública para tentar obter a guarda, então mais uma vez eles foram à mídia para tentar obter o máximo de publicidade possível em seu caso. Jenny filmava vídeos de Ben brincando com Ellie durante suas visitas e seus dias de passeio com ela. Ela filmou ele jogando futebol e brincando no fliperama. Nesse ponto, Ellie provavelmente tinha cerca de 5 anos de idade, e sim, eles então compartilhavam esses vídeos como parte de sua grande campanha de mídia, tentando fazer Ben parecer que ele era esse pai amoroso e cuidadoso que adorava brincar com sua filha. Este pai, injustiçado pelas autoridades, queria desesperadamente ter sua filha de volta. Eles queriam que as pessoas sentissem pena deles, queriam ser vistos como esses pobres pais que tiveram seu bebê cruelmente tirado deles sem motivo. E Ben e Jenny até começaram a fazer acusações de que os pais de Jenny, Neil e Linda Gray, não estavam cuidando adequadamente de Ellie. Neil disse que foram acusados de não alimentar Ellie da maneira correta, de não dar a ela os alimentos certos. Butler afirmou que não estavam vestindo Ellie adequadamente ou comprando as roupas corretas para ela. Acho que ele disse em algum momento que eles nunca trataram Ellie ou a levaram de férias ou algo assim, o que era uma mentira completa. Ele estava apenas inventando todas essas coisas porque queria fazer Neil e Linda parecerem maus avós, maus cuidadores para que, esperançosamente, Ellie fosse devolvida a ele e Jenny. Mas Neil e Linda estavam determinados a fazer tudo ao seu alcance para impedir que isso acontecesse, porque eles conheciam o risco. Eles sabiam que se Ellie voltasse a morar com o pai, ela não estaria segura, e então eles realmente decidiram usar suas economias de vida para lutar contra Ben e Jenny no tribunal. Ben e Jenny, na verdade, haviam recebido assistência jurídica para a batalha pela custódia para ajudar com as taxas do tribunal, enquanto Neil e Linda tiveram que usar suas economias. Todo o dinheiro que eles haviam economizado por anos e anos e anos, dinheiro que provavelmente era para a aposentadoria deles ou algo assim, eles agora estavam usando para pagar taxas jurídicas para tentar proteger sua neta Ellie e também outro neto, eu acredito. Eu ainda não mencionei isso, mas quando Ben Butler estava na prisão, Jenny deu à luz a um segundo filho que também era filho de Ben Butler. E essa criança também foi tirada dos pais, Ben e Jenny, assim como Ellie havia sido. E eu não tenho certeza de onde essa criança foi colocada. Realmente não há muitas informações sobre o irmão mais novo de Ellie online por razões óbvias. E sim, não tenho certeza de onde eles estavam morando. Acredito que provavelmente estavam em um lar adotivo. Não tenho certeza se eles moravam com Neil e Linda Gray, mas posso estar enganada. Mas independentemente disso, Ben e Jenny também estavam lutando para obter a guarda total do segundo filho deles, assim como Ellie e... Em outubro de 2012, o destino de Ellie estava prestes a ser decidido. Uma audiência judicial estava sendo realizada para determinar o que iria acontecer com Ellie, que naquele momento estava a apenas algumas semanas de seu 6º aniversário. Infelizmente, quando chegou a hora da audiência judicial, Neil e Linda Gray estavam realmente com muitas dificuldades financeiras. Eles haviam usado todas as suas economias em honorários advocatícios. Eles gastaram pouco menos de 80 mil libras tentando lutar contra Ben Butler e Jenny Gray e manter a guarda total de sua neta. Mas em outubro de 2012, eles haviam usado todo o seu dinheiro. Eles não tinham mais economias para usar para lutar contra isso. Quando chegou a hora da audiência no tribunal, eles não podiam pagar um advogado e ficaram sem representação, enquanto Ben Butler e Jenny Gray tinham. E então, no final da audiência, a juíza Lady Justice Hogg decidiu que a guarda especial de Neil e Linda Gray sobre sua neta Ellie seria revogada e que Ellie seria enviada de volta para viver com seus pais, Ben Butler e Jenny Gray, que são honestamente praticamente estranhos para Ellie. Sim, Ellie tinha passado alguns dias com eles, algumas horas com eles aqui e ali, mas como eu mencionei anteriormente, na maioria das vezes quando Jenny e Ben estavam programados para ver Ellie em uma das visitas supervisionadas, eles não se incomodavam em aparecer. Neil e Linda esperariam horas com Ellie.
e horas para os pais dela chegarem e eles simplesmente não apareciam, o que obviamente é algo que eles não mostraram em sua campanha na mídia. Convenientemente, Ellie passou praticamente toda a sua vida morando com os avós, era basicamente tudo o que ela conhecia. E agora ela estava sendo tirada desse ambiente seguro onde se sentia confortável. E ela estava sendo enviada para viver com seus pais. E como você pode imaginar, Neil e Linda Gray ficaram absolutamente devastados com essa decisão. Neil Gray realmente disse a Lady Justice Hogg, a juíza que decidiu sobre a sentença. Ele disse a ela, bem, espero que você tenha consciência, porque um dia você pode descobrir que tem sangue nas suas mãos em relação à nossa neta Ellie. Cerca de uma semana após essa audiência judicial, algo realmente bizarro aconteceu neste caso e foi que Ben Butler e Jenny Gray realmente apareceram no programa This Morning da ITV. Agora, se você não é do Reino Unido, provavelmente não sabe o que é This Morning. É basicamente um programa de televisão britânico diurno. É um show muito grande e popular que temos aqui. Eles têm milhões de espectadores e sim, em outubro de 2012, Ben e Jenny foram convidados para o programa This Morning após toda a publicidade que sua campanha na mídia havia recebido. Eles basicamente foram entrevistados no programa sobre sua campanha na mídia e sua batalha legal para recuperar sua filha Ellie. Novamente, eles estão tentando se retratar como esses pobres pais que tiveram seu filho tirado deles injustamente. Ben está se retratando como essa vítima inocente que passou por tanto e foi injustamente acusado de prejudicar sua filha e as pessoas acreditaram nele. Os entrevistadores Ruth Langsford e Eamon Holmes acreditaram nele, a audiência acreditou nele e todos sentiram pena dele, de Ben e Jenny, que é exatamente o que eles queriam no dia 9 de novembro. Em 2012, Ellie Butler, de 6 anos, foi mandada de volta para viver com sua mãe e pai, Ben e Jenny, assim como seu irmão mais novo. Eles também recuperaram a custódia total do segundo filho e, para todos do lado de fora, pareciam ser essa pequena família feliz e reunida de 4 pessoas. Mas claro, ninguém podia ver o que estava acontecendo por trás de portas fechadas, no rescaldo de todo este caso. Um vídeo apareceu, um vídeo que foi gravado dentro da casa da família Butler. Acredita-se que este vídeo foi filmado por Jenny Gray, seja ela o tenha filmado de propósito ou por acidente. Não sabemos, mas ela gravou um vídeo onde Ben Butler está gritando com Ellie. Eu digo gritando, mas honestamente era mais como um grito. Ele estava gritando no rosto dela, ele estava xingando ela neste vídeo, xingando sua filha de 6 anos. E o tempo todo, Ellie apenas ficava lá parada e ela estava congelada. Congelada. Ela não estava respondendo a ele, ela não estava chorando ou ficando chateada, o que me sugere que ela provavelmente estava acostumada com esse tipo de tratamento, porque se um adulto está gritando e berrando em seu rosto, a maioria das crianças pequenas, obviamente, estaria em lágrimas. Mas Ellie não estava indicando que provavelmente não era a primeira vez que isso acontecia. E em um ponto do vídeo, a câmera estava realmente no rosto de Ellie. E é então que você pode ver que Ellie tinha um olho roxo, sugerindo que ela havia sido recentemente atingida ou socada no rosto, e podemos provavelmente adivinhar quem fez isso com ela. E infelizmente, como eu mencionei, este vídeo não veio à tona até depois de todo este caso. Momento em que já era tarde demais, apesar de viver com seus pais, Ellie ainda tinha contato com seus avós Neil e Linda Gray. Obviamente não era tão frequente quanto eles gostariam, mas eles ainda a viam ocasionalmente, sempre que Jenny e Ben permitiam que eles a vissem de qualquer maneira. E no dia 27 de outubro de 2013, Neil e Linda haviam combinado de encontrar Ellie e Jenny em um McDonald's em Sutton, e claro que eles estavam muito animados, eles estavam realmente ansiosos para ver sua neta, porque eles não a viam. Eu acho que há cerca de 6 semanas até este ponto, eles até trouxeram com eles alguns doces e alguns bolos para Ellie. Trouxeram-lhe uma sacolinha de guloseimas. No entanto, quando Ellie entrou no McDonald's com sua mãe e Neil e Linda a viram, eles ficaram realmente chocados e preocupados. Eles estavam bastante preocupados com a aparência de Ellie. Ela estava vestindo roupas muito amassadas e acho que sujas, ela estava usando sapatos estranhos.
Seu cabelo estava muito desarrumado, como se não fosse penteado há muito tempo. Ela parecia muito diferente. Neil e Linda sentiram que ela parecia não estar sendo cuidada adequadamente. Mas Jenny e Ellie ficaram apenas cerca de 20 minutos no McDonald's com Neil e Linda. Depois de um curto período, Jenny apenas disse que elas tinham que ir, então elas juntaram suas coisas e foram embora. Antes de partirem, Neil e Linda disseram a Ellie que a amavam. Ellie retribuiu e, enquanto Ellie estava saindo pela porta, ela acenou adeus aos seus avós, e esse seria o último adeus que ela jamais diria a eles. Essa foi a última vez que Neil e Linda viram sua neta viva. No dia seguinte, 28 de outubro de 2013, às 2h46 da tarde, Ben Butler e Jenny Gray pegaram o telefone e ligaram para 999. Ambos estavam completamente desesperados e frenéticos nesta ligação e basicamente gritavam para o operador que sua filha Ellie não estava respirando. Eles disseram que ela havia perdido a cor, estava azul e não se movia e que precisavam de uma ambulância imediatamente. Então, paramédicos foram enviados para a casa imediatamente e eles levaram Ellie para o hospital mais próximo, onde os médicos tentaram desesperadamente salvar sua vida, mas infelizmente era tarde demais. Ela já havia partido e nada podia ser feito. Às 16h01, Ellie Butler, de apenas 6 anos, foi oficialmente declarada morta. Depois que ela foi declarada morta, um policial foi enviado à casa de seus avós para informá-los de sua morte. E assim que o policial disse a Neil e Linda Gray que eles tinham más notícias, Neil disse que Linda simplesmente pulou e disse: "Não é a Ellie, é?" E o policial teve que responder dizendo: "Sim, é ela, receio que ela tenha morrido." E eu realmente não acho que existam palavras para descrever a dor que eles sentiram quando receberam essa notícia. Eu assisti a um documentário sobre este caso enquanto eu estava pesquisando, e nele você ouve muito do avô de Ellie, Neil Gray, e vê-lo falar sobre o que aconteceu com Ellie de partir o coração. Estou me emocionando só de pensar nisso. Literalmente dói assistir, porque você pode ver o quão doloroso tudo isso foi para ele e para sua esposa Linda. É terrível. E assim que receberam a notícia, eles sabiam exatamente o que aconteceu. Eles sabiam que a morte dela não teria sido apenas um acidente. Eles sabiam que os pais de Ellie, Ben e Jenny devem ter sido responsáveis, e eles sabiam disso porque era exatamente isso que eles vinham alertando a todos. Eles contaram à polícia, contaram aos serviços sociais, contaram ao tribunal que, se Ellie fosse mandada de volta para viver com os pais, algo aconteceria com ela, porque ela não estava segura com eles. Eles não eram capazes de cuidar dela, mas ninguém os ouviu. Na autópsia de Ellie, foi determinado que a causa da morte foi, cito, lesão catastrófica no crânio e no cérebro, de onde ela claramente havia sido espancada. Esta menina de 6 anos foi espancada até a morte, e a pessoa que estava cuidando dela no momento do seu assassinato? O pai dela, Ben Butler. Ben foi imediatamente preso sob suspeita de assassinato e levado à delegacia para interrogatório, mas é claro que ele não contou a verdade. Os detetives buscavam desesperadamente descobrir o que de fato ocorreu. Eles perguntavam a ele: "Ellie foi atingida com um objeto? Você a atingiu? Ela foi jogada contra a parede? O que você fez com ela?" Mas ele apenas negou tudo. Ele realmente disse, citando: "Você acha que eu poderia fazer isso?" Não, eu não posso, né? O que eu acho bastante interessante. Sua escolha de palavras, ele não disse não, eu não fiz isso. Ele disse não, eu não poderia ter feito isso, e em seguida, depois disso, ele apenas começou a responder com 100 comentários para a maioria das perguntas que lhe foram feitas. Sua parceira, Jenny Gray, também foi interrogada. Não creio que ela tenha sido presa. Até agora, ela apenas foi levada à delegacia para ser entrevistada, aparentemente por nada. E em seu interrogatório, ela ficou ao lado do seu namorado Ben, como sempre fez. Apesar do fato de que sua filha agora estava morta e era claramente óbvio que Ben era responsável, ela ainda protestava sua inocência. Ela disse, e eu cito: "Eu não sei o que aconteceu aqui. E tudo que eu posso dizer a você é que eu não acredito que Ben fez isso. Eu não acredito que Ben fez algo a ela, e a razão pela qual eu não acredito nisso é que eu não tenho nenhum motivo para pensar isso. Ela também não tem nenhum motivo para pensar isso.
Mesmo que ele já tenha sido condenado anteriormente por lesão corporal grave de Ellie, a polícia também notou na entrevista de Jenny que ela nunca realmente disse o nome de Ellie. Nenhuma vez sequer. Sempre que ela se referia a Ellie, ela apenas dizia ela. Era como se ela não conseguisse dizer o nome de Ellie. Além disso, eles também notaram que Jenny nunca usou o lenço que estava em suas mãos enquanto ela estava sendo entrevistada. Ela recebeu um lenço porque parecia estar chorando e soluçando, mas o lenço estava seco, ela nunca o usou, indicando que essas poderiam ser lágrimas de crocodilo. Ficou claro que Ben e Jenny estavam se unindo. Nisso, ambos iriam negar tudo. No entanto, quando a polícia fez um pouco de investigação sobre o dia da morte de Ellie e até mesmo antes, quando eles investigaram um pouco a vida desse casal, eles logo descobriram a verdade. Uma das coisas que eles descobriram foi que Ben Butler não era apenas horrível e abusivo com seus filhos, mas também com sua namorada, a mãe de seus filhos, Jenny. Eles, obviamente, obtiveram um mandado de busca na casa da família e, durante a busca, encontraram alguns dos diários de Jenny Gray e, nesses diários, ela falava sobre todo o abuso que sofreu nas mãos de seu namorado Ben. Ele era fisicamente e mentalmente abusivo com ela. Acho que ela escrevia sobre o abuso nesses diários como se estivesse falando com o próprio Ben, quase como se estivesse escrevendo uma carta para ele. Ela escreveu coisas como citação: "Eu coloco você antes de tudo. Para de ser raivoso, odioso e violento. Sinto que você me odeia e isso dói tanto." Quando a polícia vasculhou Ben e Jenny's celular e seus registros telefônicos, eles também descobriram muitas mensagens de texto repugnantes que Ben havia enviado para Jenny nos meses antes do assassinato de Ellie. Jenny enviava mensagens de texto para Ben dizendo coisas como: "Eu te amo e te quero, nunca quero te perder." Em outra mensagem de texto, ela disse: "Só para você saber, eu estou obcecada e admirada por você. Acho que você é tão atraente, acho que isso quer dizer atraente e quero que você me deseje da mesma forma. Eu morreria por você." O que foi sinceramente uma grande contraste com as mensagens que ele costumava enviar a ela. Ele enviava mensagens para ela onde a chamava de feia cachorra vadia e mandava ela se ferrar. Ele era simplesmente vil com ela, e quero dizer, se ele pode ser tão vil por mensagem de texto, tenho medo de pensar como ele era na vida real. A polícia também descobriu, através do histórico de pesquisa na internet, que Jenny havia pesquisado coisas como feitiços mágicos para fazer ele me amar novamente e feitiço urgente para fazer ele se arrepender de me machucar. Ela também pesquisou no Google: "Estou com um valentão que me bate e me diz que sou feia e gorda e me machuca o tempo todo." Então, é óbvio que Ben também era incrivelmente abusivo com Jenny, mas apesar de todo esse abuso, ela ainda estava tão obcecada por esse homem e ela o apoiou em tudo. Ela era muito facilmente manipulada por Ben Butler. Ele tinha esse controle e poder sobre ela e podia convencê-la a fazer qualquer coisa, até mesmo para se mentir para ele quando se tratava do assassinato da própria filha deles. Jenny ainda estava disposta a mentir e apoiar o homem que havia matado sua filha. Agora, como eu disse antes em seu interrogatório, Ben Butler negava tudo. Ele disse que não fez nada com a Ellie. Ele não era responsável pelas lesões dela e afirmou que a morte dela foi um acidente. A história de Ben era que na tarde de 28 de outubro de 2013, Ellie estava assistindo a um desenho da Peppa Pig e nele a Peppa Pig estava pulando na cama e então Ellie decidiu que queria fazer o mesmo. Ela queria imitar a Peppa Pig e começou a pular na cama também. E Ben disse que enquanto Ellie estava pulando, ela caiu da cama e bateu a cabeça. E foi assim que ela sofreu os ferimentos na cabeça e como ela morreu. No entanto, o patologista que realizou a autópsia em Ellie discordou fortemente disso.
Eles não acreditavam que a morte dela, os extensos ferimentos na cabeça, fossem resultado de um acidente de ela apenas cair da cama. Os ferimentos de Ellie eram tão graves que metade do crânio dela estava completamente esmagado, e os especialistas disseram que os ferimentos dela eram consistentes com ferimentos que você veria em pessoas que estiveram em um acidente de carro em alta velocidade. E outro especialista disse que acreditava que o trauma na cabeça de Ellie sugeriu que ela havia sido atingida na cabeça com muita força pelo menos 2 vezes. No mínimo, ela havia sido atingida 2 vezes. Com algum tipo de objeto pesado, então isso claramente não foi um acidente. Ela não poderia ter sofrido as lesões que sofreu apenas caindo da cama. A polícia acreditava fortemente que Ben Butler fez isso com Ellie. Ele bateu em sua filha em um acesso de raiva, assim como havia feito muitas vezes antes, só que desta vez ele foi um passo além. Desta vez, ele a espancou tão severamente que ela morreu por causa disso, e logo encontraram ainda mais evidências para corroborar isso. Primeiramente, foi determinado na autópsia de Ellie que ela já estava morta há pelo menos 2 horas antes de ser levada às pressas para o hospital e antes que aquela chamada para o 999 fosse feita, o que eu acho que já nos diz tudo o que precisamos saber. Se isso realmente foi um acidente, se ela apenas caiu da cama e bateu a cabeça, por que Ben Butler não ligou para os serviços de emergência imediatamente? Isso simplesmente não faz sentido. O que ele estava fazendo nas 2 horas antes dos paramédicos chegarem ao local? Bem, a polícia logo descobriu isso quando começaram a investigar os movimentos de Jenny Gray naquela tarde. Veja, Jenny Gray estava na verdade trabalhando no dia da morte de Ellie. No entanto, Ben Butler ligou para ela por volta do meio-dia e disse para ela voltar para casa imediatamente. Então Jenny deixou o trabalho e foi realmente flagrada por uma câmera de segurança correndo literalmente pela rua e chamando um táxi. Então ela estava claramente com pressa para chegar em casa depois do telefonema de Ben. O motorista do táxi que Jenny pegou naquele dia disse que quando Jenny entrou em seu carro, ela disse algo como: "Meu filho está muito doente, preciso que você me leve para casa rapidamente, preciso que você me leve para Sutton", que é obviamente onde ela morava. O motorista também disse que em um momento durante a viagem, o telefone de Jenny tocou, era seu parceiro Ben Butler, e o motorista ouviu ela dizer com uma voz muito chocada: "Você fez o quê?" Jenny chegou em casa pouco depois disso, e acredita-se que uma vez que ela chegou, ela encontrou Ellie já morta depois que Ben a espancou, e então os dois decidiram encobrir isso. Eles limparam a cena, descobriram que Jenny Gray colocou algumas roupas para lavar. Acredito que ela colocou as roupas que Ben estava usando na máquina de lavar e também a blusa dela, porque ambos tinham o sangue de Ellie. A polícia também descobriu que Ben levou o cachorro para passear depois de matar Ellie, e durante esse passeio ele pegou alguns dos diários de Jenny e rasgou as páginas e as descartou na lixeira fora de casa, porque sabia que nesses diários ela havia falado sobre quão violento e abusivo ele era, então ele queria se livrar deles, mas é claro que a polícia mais tarde os encontrou e os juntou novamente e eles leram tudo. E então, quando estavam prontos, quando Ben e Jenny sentiram que haviam se livrado de todas as evidências, eles ligaram para 999 e disseram ao operador que a filha deles não estava respirando direito e que ela precisava de uma ambulância. Quando na realidade Ellie já estava morta há algumas horas neste ponto. Então eles sabiam que ela estava além de qualquer salvação, mas isso era tudo apenas parte do seu ato. Durante a ligação de emergência, eles até realizaram ressuscitação cardiopulmonar no corpo de Ellie. Eles foram instruídos pelo operador a fazer ressuscitação cardiopulmonar, mas sabiam que não funcionaria. Eles tentaram desesperadamente fazer parecer que a morte de Ellie foi um acidente, mas não funcionou. A polícia tinha uma quantidade substancial de provas contra ambos. Eles tinham os resultados da autópsia de Ellie. Eles tinham os diários? Eles tinham as imagens de circuito fechado de televisão de Jenny correndo para casa ou correndo para um táxi do trabalho horas antes da chamada de 999. Eles tinham conhecimento do histórico de abuso e violência de Ben em relação a... Eles tinham muito a dizer que Ben assassinou sua filha e que Jenny o ajudou a encobrir o crime e, portanto, ambos foram acusados.
Ben Butler foi acusado de assassinato e Jenny Gray foi acusada de crueldade infantil e de perverter o curso da justiça. Apenas como uma nota à parte, acredito que o principal motivo pelo qual ela foi acusada de crueldade infantil foi porque outra coisa que foi encontrada na autópsia de Ellie é que ela realmente havia fraturado o ombro cerca de um mês antes de sua morte. E podemos provavelmente adivinhar como isso aconteceu. Provavelmente foi causado pela violência paterna. No entanto, nem Ben nem Jenny levaram Ellie ao hospital por essa lesão, mesmo que tenha sido tão doloroso. Eles permitiram que sua filha de 6 anos sofresse. Ben Butler negou a acusação. Apesar de todas as evidências, ele ainda insistia em sua história de que a morte de Ellie foi um acidente. Ela estava apenas pulando na cama quando acidentalmente caiu e bateu a cabeça. Mas, claro, o júri não acreditou nele e então, no dia 21 de junho de 2016, ele foi considerado culpado por assassinato e também culpado por crueldade infantil, e por isso foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 23 anos. Jenny Gray também foi considerada culpada pelas acusações e por sua participação na morte de Ellie. Ela foi condenada a 42 meses de prisão, o que deixou muitas pessoas muito irritadas. O fato de ela ter sido condenada apenas a 42 meses parece incrivelmente baixo pelo que ela fez. E até mesmo o pai dela, Neil Gray, concorda. Ele acredita que Jenny, sua filha, e Ben Butler mereciam penas mais longas. Acredito que Jenny Gray já saiu da prisão agora. Ela é uma mulher livre, embora seu pai Neil não tenha nada a ver com ela. Ele cortou todo o contato com ela depois do que ela e Ben fizeram com sua neta, ele a deserdou. A esposa de Neil, Linda Gray, infelizmente faleceu desde então. Ela realmente faleceu no primeiro dia do julgamento de Ben e Jenny, que foi no dia 19 de abril de 2016. A Linda tinha câncer, ela teve câncer por muito tempo e infelizmente isso a matou antes que ela pudesse sequer ver o resultado dos julgamentos, antes que ela pudesse sequer ver justiça para sua neta. E eu nem consigo começar a compreender o quão difícil isso deve ter sido para Neil. Ele já havia perdido sua neta de uma maneira tão horrível e então ele perdeu sua esposa também. Ele perdeu sua esposa, com quem foi casado por 45 anos. Ele perdeu as duas pessoas mais importantes e mais especiais em sua vida, e então ele teve que passar por esses julgamentos praticamente sozinho. Sua esposa sempre esteve lá com ele durante tudo isso, e agora ela se foi. Após todo esse caso, Neil Gray realmente procurou obter alguma justiça e respostas das autoridades, porque ele sentia que sua neta Ellie não foi apenas falhada por seus pais, mas também pelas autoridades como os serviços sociais e a juíza Lady Justice Hogg, que foi quem ordenou que Ellie voltasse a viver com seus pais menos de um ano antes de sua morte, porque eu disse isso ao longo deste vídeo, mas Neil e Linda Gray disseram a todos que Ellie não estava segura com seus pais. Se você se lembra de antes, Neil até disse para Lady Justice Hogg que um dia ela poderia ter o sangue de Ellie em suas mãos por decidir mandá-la de volta para viver com Ben Butler, mas seus avisos foram ignorados. Ninguém os ouviu e ninguém ouviu Ellie. Ninguém se importava com o que Ellie queria, se ela realmente queria ser tirada de seus avós e mandada de volta para viver com seus pais. Essa decisão foi tirada dela e tirada das pessoas que mais se importavam com ela no mundo, seus avós. Neil Gray apenas queria que mais fosse feito para que isso nunca mais acontecesse, para que nenhuma outra criança tivesse que sofrer da maneira que ele sofreu, e ele sentia que as autoridades tinham que fazer mais, mas além disso, ele só queria um pedido de desculpas, ele queria que as autoridades e os serviços sociais apenas reconhecessem o fato de que erros foram cometidos de sua parte, erros que subsequentemente levaram à morte de Ellie. Em particular, ele queria um pedido de desculpas da Lady Justice Hogg, porque no final das contas, ela foi quem decidiu que Ellie deveria ser devolvida a Ben Butler e Jenny Gray em novembro de 2012, e ele queria que ela pedisse desculpas por esse erro. Ele realmente escreveu uma carta para a juíza na qual ele disse, citando:
Cara Justice Hogg, dizer que a morte de Ellie causou completa e total devastação para nós é um eufemismo. Ellie era a nossa luz brilhante. Ela era uma linda menina borbulhante e inteligente que sempre tinha um sorriso no rosto. Seria útil se você pudesse reconhecer nossa dor e angústia familiar para apoiar a necessidade de um inquérito e simplesmente pedir desculpas. Mas pelo que eu posso reunir, Neil Gray nunca recebeu este pedido de desculpas da Lady Justice Hogg. Ela nunca pediu desculpas. Agora, houve uma investigação sobre a morte de Ellie em 2018 para determinar se as falhas cometidas por agências como os serviços sociais e autoridades contribuíram para a sua morte. No entanto, foi finalmente concluído pela legista Dame Linda Dobbs que eles não contribuíram. Ela não acreditava, com base nas evidências, que os erros cometidos pelas autoridades contribuíram para o assassinato de Ellie, o que, como você pode imaginar, deixou Neil Gray extremamente desapontado. Ele estava tão desolado que o sistema de assistência e o tribunal de família não seriam responsabilizados pelos erros que cometeram no cuidado de Ellie, porque ele acredita que se esses erros não tivessem sido cometidos, se Ben Butler e Jenny Gray não tivessem recebido a custódia de Ellie, então ela ainda estaria viva hoje. Não tenho certeza se Neil Gray ainda está tentando lutar por justiça hoje em termos das autoridades e agências. Ele disse que gostaria que a lei mude em como casos semelhantes ao de Ellie são tratados, e ele também disse em uma entrevista há alguns anos que gostaria muito de criar uma instituição de caridade, acho que em nome de Ellie, como um legado para ela, e ele quer que essa instituição de caridade ofereça apoio a outros jovens e crianças que possam ser vítimas de abuso em casa, assim como Ellie era. Na verdade, não tenho certeza se Neil já criou tal instituição de caridade. Isso pode ser algo em que ele ainda está trabalhando hoje, não sei. Se eu ouvir algo a respeito disso, é claro que vou informar vocês para que possam mostrar seu apoio, mas é isso para este caso. Esse é o caso de partir o coração da pequena Ellie Butler de 6 anos, um caso muito, muito difícil de cobrir. Acho que é um dos casos mais difíceis sobre os quais já falei. Na verdade, tive que refilmar a segunda metade deste vídeo porque estava uma bagunça quando o filmei pela primeira vez. Muito, muito obrigada por assistir e ouvir a história da Ellie. Se houver algum caso semelhante ao da Ellie que você acha que precisa ser discutido, por favor me informe nos comentários, porque por mais devastadores que esses tipos de casos sejam, eu acredito que eles são incrivelmente importantes para discutir e conscientizar. Então me avise se você tiver alguma sugestão. Por favor, dê um like neste vídeo para mostrar seu apoio ao meu canal e se inscreva se ainda não o fez, e eu te vejo novamente na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau.